Introdução ao livro do Apocalipse. E se os segredos do futuro estivessem enterrados profundamente em um texto antigo? No vasto oceano da literatura humana, existe um monólito de mistério e profecia, o livro bíblico do Apocalipse. Este texto enigmático, também conhecido como Revelação de João, exerce uma influência incomparável que moldou os contornos do tempo e do pensamento humano. Ele nos oferece uma visão profética e misteriosa dos nossos últimos dias, uma história estupenda envolta em enigmas e suspense que tem cativado, confundido e inspirado profundamente os leitores por incontáveis gerações. Na exploração de hoje, estamos nos atrevendo a mergulhar no primeiro capítulo deste formidável livro. Estamos buscando descobrir os paralelos entre suas antigas profecias e o mundo que habitamos hoje. Você está pronto para decifrar os mistérios do universo? Está preparado para contemplar o espelho da profecia? Aperte os cintos, pois estamos prestes a desvendar os mistérios do livro do Apocalipse juntos. Junte-se a nós, enquanto embarcamos nesta empolgante jornada até o limite da profecia e além. E o que podemos aprender com essas antigas profecias? Vamos descobrir. As primeiras palavras. O primeiro capítulo do Apocalipse é uma introdução de certa forma, preparando o cenário para as visões que virão. Ele começa com as palavras, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve acontecerá. Interessante, não é? Uma promessa, uma profecia, um vislumbre do que está por vir. Agora, mais do que nunca, em um mundo constantemente à beira de uma crise ou outra, essas palavras ressoam com uma urgência única. Mas espere, há mais. Fique ligado enquanto desvendamos os mistérios das primeiras palavras. Que segredos elas guardam? Que verdades nos esperam? A visão de Jesus Cristo. O capítulo continua a desvendar a visão impressionante de Jesus Cristo apresentada a João, o autor do livro. Sua aparência, descrita em detalhes vivos, quase fantásticos, seus cabelos brancos como lã, seus olhos refletindo a intensidade de um fogo ardente, sua voz ressoando como o som de águas correntes. Em um mundo cada vez mais obcecado por aparências, essa descrição se apresenta como um lembrete sólido do que é divino, eterno e profundo. Mas o que essa visão realmente significa? Que segredos ela guarda? As respostas estão adiante. Vamos mergulhar mais fundo. O comando de escrever. João é ordenado a escrever tudo o que vê e ouve nesta visão, uma tarefa que ele empreende com um sentimento de admiração e temor. Isso espelha nossa própria realidade, onde cada vez mais somos encarregados de documentar o mundo ao nosso redor, muitas vezes com uma mistura de temor e fascinação. Estamos documentando nosso mundo com o mesmo sentimento de admiração e temor? Simbolismo de 7 estrelas e 7 candelabros de ouro. O capítulo conclui com uma referência misteriosa a 7 estrelas e 7 candelabros de ouro. Esses símbolos, frequentemente abertos a várias interpretações, são vistos como um aceno para a multiplicidade da vida e os inúmeros caminhos que levam à verdade. Esse conceito é cada vez mais relevante na era atual de sobrecarga de informações, onde numerosas perspectivas e narrativas coexistem, muitas vezes em tensão uma com a outra. Mas a pergunta que todos devemos enfrentar é esta: estamos prontos para aceitar múltiplas verdades em nosso mundo sobrecarregado de informações? Reflexão sobre o capítulo. Em conclusão, o capítulo inicial do Apocalipse age como um sinal impactante da natureza fugaz de nosso ser, da importância da observação, da complexidade e da autenticidade. Ele nos convida a olhar além do imediato, do superficial e do fácil, nos compelindo a buscar compreensões mais profundas e significativas de nosso universo. Mas, estamos realmente olhando além do imediato e do superficial? Chamado à ação. No contexto atual,
O primeiro capítulo do Apocalipse pode ser visto como um chamado à ação, um chamado para prestar atenção, documentar, questionar, buscar. Em um mundo cada vez mais marcado pela incerteza, essas são ações que carregam grande peso e potencial. Enquanto navegamos em nossos próprios tempos apocalípticos, que possamos fazê-lo com o mesmo sentimento de admiração, temor e, em última análise, esperança, como João fez em sua visão tantos séculos atrás. Um desafio nos aguarda ao final desta cena. Estamos prontos para nos elevarmos à ocasião e responder ao chamado à ação? A mensagem atemporal. E assim, descobrimos que este texto antigo continua a falar conosco, suas mensagens ecoando através dos milênios, ressoando em nossos corações e mentes, orientando-nos enquanto forjamos nossos caminhos em um mundo que frequentemente parece tão enigmático e tão inspirador quanto as visões do Apocalipse. Conforme mergulhamos mais fundo nos reinos da sabedoria antiga, junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as mensagens atemporais do Apocalipse, abrindo nossas mentes, inflamando nossos espíritos e impulsionando-nos para um futuro mais brilhante.